Olá, eu me chamo Sara Fernandes e hoje vou apresentar a vocês o nosso trabalho para o 25º Encontro de Atividades Científicas. Nosso trabalho é sobre a incidência de casos de Covid-19 e a adesão às vacinas nos pacientes com artrites inflamatórias autoimunes no Brasil. Além de mim, nesse trabalho participaram Vitória Cândido Dalfenbach, Rafael Maitelli Fernandes e Vander Fernandes, que é médico reumatologista, nosso professor e orientador. Nós somos da Universidade de Cuiabá. A Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, que teve o seu acometimento no mundo, causando uma emergência na saúde pública. É uma doença inflamatória com acometimento a depender da comorbidade da pessoa, Pode ter um acometimento mais leve ou acometimento grave. E as artrites inflamatórias, o que a gente pode dizer, das artrites autoimunes, que ela é uma doença inflamatória, então com a infecção do COVID, a gente sabe que os pacientes eles tendem a ter uma reação um pouquinho diferente da população em geral. Esses pacientes com artrites inflamatórias, eles têm um maior risco de hospitalização por conta do seu tratamento imunossupressor ou por conta de comorbidades. Então, o objetivo nesse trabalho foi avaliar a incidência dos casos de COVID no estudo de coorte multicêntrico das artrites inflamatórias autoimunes no Brasil. O método utilizado foi por meio da plataforma de registro de monitorização de terapias biológicas, Biobada Brasil. Essa plataforma ela é promovida pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Nessa plataforma, eles avaliam como é o acompanhamento desde o primeiro contato com o imunobiológico, e todo ao longo do tempo, como esse paciente vem evoluindo. Então, dentro da Biobada, a gente pode selecionar os pacientes adultos, vivos, desde a pandemia em fevereiro de 2020, e especificamente os pacientes com diagnósticos de artrite reumatoide, espondiloartrite e artrite psoriásica. E nestes pacientes a gente avaliou a incidência da COVID quanto à adesão às vacinas. Nós entrevistamos 300 pessoas dentro dessa plataforma, em que 64 dessas pessoas foram infectados pela primeira vez e 5 foram infectados pela segunda vez. Destes infectados, que são um total de 69 pessoas, das 300, 18,8% necessitaram de medidas de suporte como oxigenoterapia, hospitalização, e 7,2% necessitaram de um suporte intensivo, sendo internadas em unidades de terapia intensiva. 5,8% vieram a óbito. Foi observado que 31,8% que foram infectados pela SARS-CoV tiveram uma piora da atividade da doença, sendo que 6,1% tiveram as suas medicações modificadas. Destes 300 entrevistados, 285 receberam pelo menos uma dose da vacina, ou seja, 95%. E com essa vacinação, tiveram piora da doença após a primeira dose, 6% deles, e 4% tiveram uma piora após a segunda dose, sendo que após a terceira dose não houveram mais relatos de piora. Bom, 43% deles receberam a AstraZeneca, que é uma vacina de adenovírus, 32% receberam a Coronavac, que é uma vacina de vírus atenuado, e 22% receberam a vacina Pfizer, que é uma vacina de mRNA, 3% receberam a vacina Pfizer, a vacina de adenovírus. Bom, com esse trabalho a gente concluiu que o padrão de acometimento da COVID foi semelhante à população em geral, e a adesão nesses pacientes com diagnósticos de artrite autoimune, inflamatória, foi alta e foi bem tolerada. Ou seja, a gente observa que a vacinação é a principal forma de controle